como eu comentava, eu fiquei pensando sobre isso, né? Será que eles já cursaram uma disciplina que diz respeito à educação infantil, né? Quais os conhecimentos prévios que eles possuem, né? Para a gente falar um pouco dessa temática do módulo 4, a ideia central do módulo 4 né, tem como título, né, tem como temática estudos de textos na educação infantil. Então, historicamente, nós sabemos que, né, que tem aí todo um embate, né, no sentido de educação e qual é a verdadeira função da educação infantil, né? Se ela tem como função central, né, o desenvolvimento integral, né, as habilidades, as competências, né, a formação integral plena, né, dessa criança que está em desenvolvimento, né? Ou se ela, né, tem como função desenvolver determinadas habilidades que seriam pré-requisitos para a alfabetização, né? Esse debate ele está na academia aí há um bom tempo, né? Não é de hoje. Nós vemos discrepâncias no que diz respeito a qual a função da educação infantil quando nós estamos nos remetendo à educação privada, à escola particular, né? E vemos discrepâncias quando nós estamos falando da educação infantil pública no Brasil, né? Se nós pensarmos nos documentos norteadores, né? Vale a pena lembrar dos referenciais curriculares nacionais de 1998, que foram, né, tiveram grande importância, né, durante praticamente 2 décadas, né, até a chegada da BNCC, as diretrizes curriculares de 2009, né, e tantos outros documentos, a própria LDB, né, o que é a LDB 93, 94/96, a nossa LDB atual, o que ela traz, né, como função da educação infantil. Historicamente, nós sabemos que a educação infantil surgiu como uma função muito ligada à questão da assistência social, né? Então, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem assim uma grande evolução, não que tenha iniciado pós Segunda Guerra Mundial. Nós temos os primeiros jardins de infância no Brasil no final do século, datados do final do século XIX, mas assim nós temos uma grande expansão a partir da Segunda Guerra Mundial. Em especial, né, com o processo de industrialização do Brasil e a inserção da mulher, né, no mercado de trabalho, né, dando ênfase ao trabalho na indústria. E, nesse sentido, há também, não dá para deixar de falar dos movimentos feministas, né, a luta da mulher, né, para trabalhar, né, para ter acesso ao mercado de trabalho, enfim. Então, historicamente, a educação infantil ela ficou durante muito tempo atrelada à função da assistência social. Ou seja, a criança vai, né, para a escola, vai para a creche, enfim, vai para o jardim de infância, não porque ela é um sujeito de direitos, como nós entendemos, né, atualmente, né? Mas porque a mulher tem direito, né, a trabalhar e logo ela precisa de um local para deixar sua criança. Se a gente parte de uma concepção de assistencialismo e não de educação como direito, se nós formos observar as práticas de educação infantil durante grande parte do século XX, elas ficavam restritas à questão do cuidar, né? Então, da higiene. Não se deu muita importância para a questão, né, do desenvolvimento. A gente sabe que as teorias de desenvolvimento humano, né, que grande parte delas, né, acabaram sendo difundidas em maior parte depois da década de 70, elas contribuíram, né, para essas transformações, essas concepções, essas mentalidades, porque elas, né, provaram que as crianças aprendem desde o momento que nascem, né? Então é necessário sim pensar no brincar mediado, né? Em intervenções pedagógicas que promovam esse desenvolvimento, né? E elas não devem ficar na escola simplesmente para brincar, né? O brincar natural, o brincar livre, ele não necessita necessariamente ser desenvolvido na escola, né? Porque o brincar é inerente à infância, né? Não precisa estar na escola para brincar. Toda criança brinca. Mas trazendo um pouco, né, desse histórico,
Inclusive, tem uma relação direta com a desvalorização desse professor, né, de educação infantil. Nós sabemos, né, quando a gente observa, por exemplo, um edital de um concurso público, o professor que menos, né, que tem o menor salário é o professor de educação infantil, né? Porque historicamente essa função esteve ligada à questão do assistencialismo. Esse é um fator, outro fator é o fato de ser, né, a grande maioria, né, que atua nessa área serem mulheres, né, também é um fator que contribui para a desvalorização, nós sabemos disso. E tem outras questões, né, que ficam muito voltadas à questão do que qualquer pessoa cuida de uma criança pequena. E não necessariamente é exigido um conhecimento sistematizado, um saber específico. Acho que vale a pena, deixo como dica, o livro do Paulo Freire, Professora Sim, Tia Não. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. E ele trata justamente dessa discussão, né? Que o professor, mesmo aquele que vai atuar com os menores, né? Com o bebê, ele não é tia, né? E sim professor, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser valorizado, né? Ele precisa sim ter um conhecimento específico. Então, essa discussão ela vai longe, né? Vale a pena também lembrar que, levando em consideração o tamanho do Brasil, né? Nós temos ainda muitos professores que não têm ensino superior atuando na educação infantil, né? Muitas vezes ainda com o magistério, né? Ou até professores que não têm nenhum magistério, né? Então, historicamente, essa modalidade de ensino ela esteve, né, muito vinculada à questão do assistencialismo. Vale a pena também trazer, por exemplo, uma observação com relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que foi o Fundef, né, de 1997, que é o fundo, né, que era responsável, né, por distribuir verbas, né, financiamento da educação. E o Fundef, ele deixou de fora a educação infantil. Então, esse é mais um dado que nos leva a observar, né, que é muito recente, né, essa visão da educação infantil como sendo a primeira modalidade da educação básica, né, ela é muito recente. Ela vem, né, assegurada a partir da LDB de 1996. A gente sabe que 96 para 2021, né, são 25 anos, mas do ponto de vista da história, é muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo. Então, é a LDB que vem, né, afirmar que a educação infantil é a primeira modalidade de ensino que compõe a educação básica. Por isso que o Fundef foi extinto, né? E depois foi criado, foi substituído pelo Fundeb, né? O Fundeb abraçou, né, a educação infantil, ou seja, a educação infantil passou, né, a fazer parte, né, desse financiamento. Então, são algumas informações iniciais para a gente pensar essa modalidade, que por mais encantadora que seja, né, muitos têm o sonho de atuar, né, historicamente, né, ela esteve atrelada à questão do assistencialismo. Vale a pena lembrar, por exemplo, os primeiros jardins de infância no Brasil, eles geralmente estavam ligados, né, atrelados a determinadas religiões, né, tinham lá a função das freiras, né. Então, é muito recente a interpretação, né, reforçando mais uma vez, da educação infantil como sendo modalidade, né, a primeira modalidade de ensino que compõe a educação básica. Muito recente no sentido de que pela primeira vez é assegurada a partir da LDB de 1996. E quando a gente fala, né, da educação infantil como primeira modalidade de educação, nós temos uma divisão, né, 0 a 3 anos, creche, né? Geralmente dividida, né? A creche é dividida entre berçário 1, 4 a 11 meses, berçário 2, né? Depois mini grupo 1 e mini grupo 2, né?
Isso aqui pode variar um pouquinho de um sistema de ensino para outro, mas é essa classificação, né? Então, a partir do momento que a criança nasce, que ela chega à creche, né? Geralmente a partir dos 4 meses, pode acontecer inclusive antes, né? A gente sabe disso, mas então ela chega a berçário 1, né? Aquela fase que a gente está falando de um bebê, né? Que tem toda a necessidade de estimulação, do cuidado, né? Enfim, então, berçário 1, 4 a 11 meses. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar, porque eu não coloquei nos slides, mas eu posso fazer aí um material complementar e eu envio essas classificações, né, que compõem as etapas, né, da educação infantil. Depois, berçário 2, partindo do pressuposto que estão ali em processo, né, de andar, né, 11 meses, né, parte de 11 meses, dando seus primeiros passinhos, engatinhando, né, ou seja, Professora, são um pouquinho mais independentes, né, do que aqueles que pertencem ao berçário 1. Oi, pode falar. só está passando os slides? Não, é que o que eu estou Ah, tá. comentando ainda, eu estou fazendo uma introdução depois que vocês falaram que ainda não tiveram nada, né? Nenhuma disciplina que trate, né? Que Ah, esteja não, é porque voltada meu à educação computador está infantil. meio Então, eu estou lento. fazendo uma introdução inicial, tá? Por Não, isso que tá eu ainda não bom. passei. É porque o computador está lento, eu achei que era ele. Obrigada. Não, tá, ainda estamos com a capa, Tá, tá? obrigada. Nada. E aí, 11 meses a 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, a gente tem o berçário 2, né? Essas criancinhas, esses bebês, ainda chamados de bebês, né? Ali naquele processo, né, de dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, né? Depois, mini grupo 1, 2 anos, né? A gente está falando de bebês ainda, né? A BNCC já continua tratando-os como bebês, né? Depois a gente pode aprofundar um pouco mais, né? A BNCC vai utilizar o termo crianças pequenas. Oi? Tem alguém com áudio aberto? É porque minha mãe queria peixe, daqui você me deu. Acho que a Josélia deixou ligado sem querer. A BNCC, deixa eu ver se eu consigo tirar. Acho que ela esqueceu. Quem que é? Vocês estão vendo, a Josélia? Fechei, professora. Pronto. Eu fico nessa, pode deixar. Obrigada. Então, gente, quando a gente fala do termo crianças pequenas, a BNCC vai tratar, né, esse termo crianças pequenas, se referindo às crianças já que hoje é conhecido como, né, que pertencem à segunda etapa da educação infantil, que é EMEI, né, ou dependendo do sistema de ensino, vem como jardim, né, que já diz respeito às crianças na faixa etária de 4 e 5 anos. Então, até 3 anos, que é a faixa etária que compõe, né, a primeira etapa, que é a creche, eles são chamados de bebês, né? Então, a gente tem berçário 1, até 11 meses, berçário 2 até 1 ano e 8 meses, depois a gente tem mini grupo 1, né, por volta de 2 anos, e mini grupo 2 por volta de 3 anos. Finalizando essa primeira etapa da educação infantil, né, que equivale à creche, aí nós vamos para o que antigamente era conhecido como pré-escola, né? Vamos pensar, vamos refletir, vamos interpretar o termo pré-escola, né? Parte do pressuposto de que seria uma etapa da educação que deveria dar conta, né, de alguns pré-requisitos para alfabetizar, né? Pré-escola, né? Se nós buscarmos nas nossas memórias como foi o nosso pré-escola, né? Nós estávamos geralmente fazendo treinos de coordenação motora, né?
que eram considerados, né, pré-requisitos para a alfabetização, né? Habilidades necessárias para ser alfabetizado. Então, muitos treinos, né? Hoje, né, quando a gente pensa aí nessa última etapa, a gente está falando, né, de uma outra concepção de educação infantil, né, que não necessariamente tem como função desenvolver habilidades, né, específicas para a alfabetização. Então, 4 e 5 anos, hoje, como eu disse, né, alguns sistemas de ensino vão denominar educação infantil, EMEI, outro jardim de infância, né, as escolas particulares geralmente denominam jardim, diz respeito a essa faixa etária, 4 e 5 anos. E aí, finaliza a educação infantil e a partir de 6 anos a gente tem o ensino fundamental, né, o início das séries iniciais, ensino fundamental. Que vale a pena falar também, que a partir de 2009, a partir dos 4 anos, é obrigatório, né? É obrigatória a escolarização. Ou seja, durante muito tempo se falou, né? A obrigatoriedade se dá a partir do 1º ano. Hoje não, né? Hoje a obrigatoriedade se dá a partir dos 4 anos, ou seja, dessa última etapa da educação infantil, que diz respeito à EMEI, né? Como eu estou dizendo, ou jardim de infância, vai depender do sistema, né? Esses nomes podem variar um pouquinho. Então, é obrigatório a partir dos 4 anos. É por isso que nós temos ainda no Brasil muita fila, né? Quando a gente se refere às creches, né? Porque ainda 0 a 3 anos, no nosso país, infelizmente, não é obrigatório. Ainda está aí como optativo. Nós sabemos que algumas cidades, alguns municípios já avançaram muito mais, já quase zeraram suas filas de creche, né? Mas, como não é obrigatório ainda, nós temos, se a gente pensar, né, a nível de Brasil como um todo, muitas crianças nessa faixa etária, 0 a 3, fora da escola. Logicamente que alguns estão com a família, né, porque por opção, né? Mas se a gente pensar que a criança é um sujeito de direito, aquelas, né, que a família tem interesse em colocar na escola, essas crianças têm direito, né? Só que ainda no Brasil esse direito não é garantido a partir, né, nessa faixa etária 0 a 3 anos. Somente a partir dos 4 anos, quando a gente está falando já de MEI, né, pré-escola, enfim, os últimos 2 anos que compõem a educação infantil. Então, eu fiz essa introdução, né, até para situar qual é a modalidade de ensino que falaremos hoje, né? Educação infantil. A primeira, a segunda LDB, primeira etapa que compõe a educação básica. E para falar de educação infantil hoje, a gente não pode deixar de falar da BNCC, né? Nova Base Nacional Comum Curricular. Lembrando que o nosso tema específico da aula é estudos de texto na educação infantil. E quando a gente começa, né, a pensar, né, qual é a função da educação infantil? Conforme, né, essa introdução que fiz agora, historicamente, né, já sabemos que a função nunca foi, né, ou durante grande parte do século XX, a função da educação infantil ficou restrita, né, ou subjugada à função do cuidar, né? E não se deu muita ênfase à questão das aprendizagens, né, ao desenvolvimento humano. Eu não esqueço, uma vez dando aula da disciplina Metodologia da Educação Infantil, uma aluna, ela contou para mim, são coisas que a gente nunca esquece, né? Ela falou assim, professor, eu atuo na educação infantil há praticamente uns 20 anos, né? 2 décadas no mínimo. E eu vim cursar pedagogia porque durante muito tempo, ou melhor, né, durante praticamente a maior parte desse tempo de experiência que eu tenho com crianças pequenas, em especial nessa faixa etária de creche, eu pensava assim, né, baseada no senso comum, óbvio, né, que era necessário
pensar estratégias, pensar atividades, pensar propostas, né? Que fizessem com que essas crianças ficassem, termo utilizado por ela, entre aspas, entretidas, né? Porque assim elas não iriam, né? A gente sabe quando a gente está falando dessa faixa etária 1, 2 anos, né? Eles têm muitas vezes o hábito, né? Também tem tudo a ver com o desenvolvimento, né? A fase oral, né? O hábito de morder umas às outras, né? E aí ela disse assim: eu durante muito tempo pensava, eu tenho que mantê-las envolvidas, entretidas, porque senão elas vão se morder. E aí, ao final do dia, né, vou ter um problema sério com os pais, né? É assim, com muita humildade, né? Ela deu esse depoimento dizendo: eu não tinha parado para pensar o quanto elas podem se desenvolver, né? E que aquelas propostas pensadas por mim, por mais, né, que elas não tivessem embasamento teórico nenhum, elas tinham outras funções para além do, né, de mantê-las envolvidas ou entretidas, né? Então, eu acho que esse depoimento, ele mostra um pouco, né, dessa visão que muito tempo se teve, né, para com a educação infantil. As crianças brincam, as crianças precisam se alimentar, ter sanadas suas necessidades fisiológicas, né? E dessa maneira a educação infantil ficou restrita, né, a esse cuidar, né? Lembrando, né, como nós já falamos, que a função da educação infantil durante muito tempo foi servir a mulher que deveria estar no mercado de trabalho, né? Então, o foco era olhar essa criança, cuidar para que a mãe pudesse trabalhar, e não enxergar essa criança como um sujeito que tem voz, né, como um sujeito de direito, como um sujeito que faz escolhas, né, que pensa, que é ativo, e que cada vez mais a gente pensa em propostas de ensino que combatam, né, o adultocentrismo. Acho que vocês já ouviram esse termo, né? Adultocentrismo, a gente parte do pressuposto que nós estamos pensando estratégias, né, ou um modelo de escola, um modelo de aula, um modelo de sala de aula em que só o adulto faz escolhas, só o adulto fala, só o adulto toma decisões, né? Partindo do pressuposto que as crianças são seres passivos. Então, esse depoimento dessa aluna, né, eu achei muito interessante, né? E nunca esqueci. E aí ela disse: vim cursar pedagogia justamente, né, porque eu quero mudar minhas práticas, né? Eu quero ter um conhecimento maior sobre esse universo, né, da primeira infância, sobre o desenvolvimento infantil, porque eu quero, né, pensar, né, em propostas, pensar em estratégias, pensar em situações de aprendizagem que promovam o desenvolvimento, né, que não fiquem restritas simplesmente a mantê-las envolvidas para que elas não se mordam, né, como eu pensei durante muito tempo. Então, isso é muito interessante. Então, quando a gente, né, hoje pensa, né, qual é a função da educação infantil? Já, né, sabemos, já fizemos essa introdução, né, já não temos mais dúvida que não, a educação infantil não se restringe a cuidar da criança para que a mãe, né, volte do mercado de trabalho, né? Pelo contrário. Hoje a criança está na escola porque ela é um sujeito de direitos, né? Nós sabemos, né, quando a gente pensa na diversidade, principalmente social, desse país, muitas crianças, quando estão na escola, independente da faixa etária, estamos nessa aula falando da educação infantil, mas essa observação ela cabe, né, para qualquer outra faixa etária, elas estão muito mais protegidas, né? Elas têm, de fato, seus direitos garantidos quando estão na escola, né? Direito à alimentação, direito à proteção, direito ao cuidado, direito ao desenvolvimento, direito à socialização, direito ao brincar, né? Função primordial da infância, né? Toda criança brinca, independente de sua cultura, né? Independente do período histórico que tenha nascido, toda criança brinca. Olha que interessante. Minha primeira experiência com educação se deu exatamente no ano 2000,
quando eu assumi uma turma de educação infantil na cidade de Marília, né? Comentei com vocês que eu fui cursar a pedagogia na Unesp de Marília, e eu tinha o magistério, naquela época só era exigido o magistério, e eu assumi uma turma de educação infantil. Passei no concurso público, ainda lá com os meus 19 anos, e assumi minha primeira turma. E esse relato é breve, mas eu acho que ele ajuda, né, a observar, a pensar, né, um pouco nessa discussão que a gente está trazendo aqui. Eu lembro, né, Marília é uma cidade do interior, né, uma cidade muito bonita, as escolas de educação infantil com uma área muito grande, né, muito mais privilegiadas do que as escolas de educação infantil aqui de São Paulo, né, com áreas verdes, enfim, cada escola, né, uma área, assim, geralmente toma todo um quarteirão, né, uma área muito grande, né, muitas árvores. E nós muitas vezes estávamos lá no parque com as crianças e as mães passavam, né? Passavam muitas vezes. E em Marília, as escolas, não sei hoje, né? Elas não tinham muro, era uma espécie de grade, né? De tela que protegia, né? E essas mães muitas vezes passavam, né? Pelas ruas, olhando a escola. E todo mundo sabe, né, o que acontece com uma criança quando vê a mãe, né, passando na calçada, né? Ou seja, eu quero a minha mamãe, eu quero a mamãe tá ali, eu quero ir com a mamãe, né? E essas situações geravam todo um desconforto, né? Nossa, olha, agora aí começava a chorar, né? Eu quero a minha mãe, né? Enfim, muitos nem sabiam falar, mas, né, expressavam, né, toda essa vontade de ir com a mãe. E muitas vezes os professores ficavam revoltados, né? Tinham debates do tipo, né? Essa mãe não trabalha, por que que ela deixa o seu filho aqui, né? Então, assim, eu estou falando de um relato, né? De fala de professores de aproximadamente 21 anos atrás, e que estavam totalmente, né, fundamentados no senso comum, né? Não levando em consideração que a escola, né, a educação infantil, ela existe porque a criança é um sujeito de direito. Então, o que essa mãe faz durante o momento que a criança está na escola é um problema da mãe, né? Se ela trabalha, se ela não trabalha, o que ela vai fazer, não diz respeito à escola, né? Mas a escola, né, existe para a criança, né? E não para a mãe. Mas era muito comum esse tipo de fala entre os professores. O que acontecia também, que isso não acontece mais hoje, por exemplo, no momento da matrícula era levado em consideração se a mãe apresentava a carteira de trabalho, né, conseguia comprovar que trabalhava, no ato da matrícula, essa criança tinha prioridade em detrimento a uma criança que a mãe não trabalhasse. Então, esse é mais um dado que mostra, né, que ainda, eu estou falando de relato de 21 anos atrás, mas assim, são informações que nos levam a observar que a educação ainda infantil ainda estava atrelada a essa questão do mercado de trabalho para a mulher, né? E a gente está falando, né? Eu tô trazendo aqui relatos exatamente do ano 2000, quando a gente né, nós já tínhamos a LDB, né, de 1996, né? Já tínhamos os referenciais curriculares nacionais, que, né, durante um bom tempo foi o documento norteador para as práticas, né, da educação infantil, que é de 1998, e na prática nós ainda tínhamos esse tipo de fala, né, esse tipo de ação, né, o diretor solicitando a carteira profissional da mãe para que ela comprovasse, né, que trabalhava, que assim seu filho teria prioridade. Isso já não pode acontecer mais hoje. Nós sabemos disso. Então, são algumas observações para nós pensarmos. Que a criança é um sujeito de direitos, né? Então, a educação infantil não existe para a mãe, ela existe para a criança. E retomando um pouquinho, nós falamos, né? Citei os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Depois eu vou colocar como arquivo lá no módulo 4. Os referenciais curriculares nacionais,
Nossa, gente, eu acho que eu tenho aqui no andar de cima, me parece que começou uma furadeira, mas se começar a incomodar muito, vocês me falem que eu vou colocar o fone. Vocês estão ouvindo? Furadeira não, professora. Tá dando para vocês ouvirem? A voz da senhora tá perfeita, não tá escutando nenhum barulho extra, não. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? É bem no andar de cima uma furadeira. Segue o baile. Tá Segue, tranquilo. né? Então vamos lá. Qualquer coisa me falem que eu vou pôr o fone, tá? Aqui me incomoda, mas acho que chega diferente para vocês, né? Então, seguindo, eu vou colocar, então, no arquivo do módulo 4, os referenciais curriculares nacionais. Durante muito tempo, né, eles foram o documento norteador, orientador das práticas de educação infantil, assim como os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, foram, né, o documento norteador para as práticas de ensino do ensino fundamental e médio, né? Quando nós nos referimos à educação infantil, eram os referenciais curriculares nacionais. Eles eram divididos por eixos, né? Então, nós tínhamos o eixo movimento, o eixo artes visuais, eixos temáticos, né? O eixo da matemática, linguagem oral escrita. Então, até a BNCC, né, que no caso da educação infantil, ela entrou em vigor a partir de 2019, até 2019, o que nós tínhamos de documentos norteadores para a educação infantil no Brasil? Nós tínhamos os referenciais curriculares nacionais e nós tínhamos também as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009, né? Então, eram os dois principais documentos norteadores para a educação infantil. A partir de 2019, nós temos a BNCC, né? A nova Base Nacional Comum Curricular, que ela não vai ficar restrita só à educação infantil, mas o nosso foco aqui hoje, né, é falar especificamente da educação infantil. E o que ela traz, né? A partir da BNCC, o que a gente tem como função da educação infantil? É função da educação infantil ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens. A BNCC propõe um conjunto de orientações às equipes pedagógicas para a elaboração dos currículos. Os eixos estruturantes da educação infantil, segundo a BNCC, né, eles vão validar o que já vinha, né, apresentado nas diretrizes de 2009, que são, né, os dois eixos, interagir e brincar. Ou seja, todas as estratégias, todas as propostas, né, que vão pensar a educação infantil, elas devem perpassar por essas duas ações, né, por esses dois verbos, interagir e brincar. Então, continua sendo o foco do trabalho com esse público-alvo. Gente, só um minutinho que eu vou pegar o fone.
Gente, eu peço desculpas, mas para mim o som aqui, o barulho está demais. Eu preciso do fone. Esse é o problema, né, de morar em prédio. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Está muito alto, gente, é furadeira. Enfim, seguindo, peço desculpas pelo transtorno, mas são coisas que a gente não consegue evitar, né? Enfim. Então, nós estamos, né, trazendo a Base Nacional Comum Curricular, dando ênfase à educação infantil e trazendo, né, os pontos centrais, né? Como a base, como a BNCC, ela vai pensar a educação infantil. Ela vai, né, partir desses dois eixos estruturantes, né, que nós acabamos de comentar, o interagir e o brincar. Lembrando novamente que eles não surgem com a BNCC, mas eles já são defendidos pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009, né? Eles continuam, né, em pauta agora a partir da BNCC. Os eixos estruturais são importantes para que a criança consolide sua aprendizagem. Então, eles têm a função de garantir, né, que essas aprendizagens aconteçam, né? É a partir da brincadeira e da interação que a criança se desenvolve, né, nessa etapa. As estruturas, habilidades e competências que serão importantes ao longo de toda a vida. Então, qualquer prática de ensino que envolva a educação infantil precisa passar, precisa, né, de alguma maneira proporcionar brincadeira, né? E precisa, né, de alguma maneira pensar quando a gente traz, né, as propostas de educação infantil na interação e na brincadeira. E aí, quando a gente está, né, pensando a BNCC, para que essas aprendizagens sejam garantidas, né, e sejam colocadas em prática, a BNCC ela vai trazer alguns direitos, né? Ela vai trazer 6 direitos de aprendizagem, né? A BNCC na educação infantil estabelece 6 direitos de aprendizagem. São eles que asseguram as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e sentirem-se provocadas, né, a resolvê-los, nos quais possam construir significados sobre si, sobre os outros, sobre o mundo social e natural. Quais são esses direitos de aprendizagem garantidos, né, pela BNCC? O primeiro é que toda criança, né, nessa faixa etária chamada primeira infância, 0 a 5 anos, tem direito a conviver, né? Conviver. Conviver com outras crianças, conviver com adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, e também, né, ampliando o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Então, o primeiro direito, né, que a BNCC traz como garantia é o direito da convivência, né? Nós somos seres sociais, né? É convivendo com o outro que eu percebo as diferenças, que eu me auto-percebo, né? Que eu, de alguma maneira, vou construindo a minha identidade, vou percebendo a diferença, né, entre eu, o colega, o outro, né, o adulto, enfim. Então, o primeiro princípio básico é o direito a conviver. O segundo, que a meu ver deveria ser inclusive o primeiro, né, é o brincar. Toda criança tem direito ao brincar, né? O brincar cotidianamente de diversas formas. Então, quando a gente pensa na educação infantil, levando em consideração os dois eixos estruturantes, brincar e interagir, eu não tenho que pensar que em alguns momentos do dia eu vou proporcionar o brincar. Pelo contrário, o brincar ele deve acontecer cotidianamente, né? Inclusive, hoje tem todo
um debate, por exemplo, com relação ao ensino de 9 anos, que antecipou a chegada das crianças ao ensino fundamental, né? As crianças passaram a chegar, né, ao ensino fundamental, primeiro ano, com 6 anos. E quando a gente pensa na dinâmica das escolas de ensino fundamental, das séries iniciais, essa dinâmica é muito diferente da dinâmica da educação infantil. Como assim? Por quê? Quando a criança chega no primeiro ano, qual é o seu tempo de brincar? Geralmente o tempo de brincar ele fica restrito a 20, 30 minutos, né, ali no intervalo, né, no recreio, ou quando no dia que tem lá uma aula de educação física, né? E durante muito tempo, pelo menos a maior parte do tempo que essa criança está na escola, né, geralmente 5 horas que ela fica, isso quando não é uma escola integral, durante a maior parte do tempo ela está sentada na carteira, né? Ela está em sala de aula e ela pouco brinca, né? Então tem todo um debate em torno, né, dessa questão, né? Como que a gente repensa as salas de aula, né? Em especial, pelo menos os 2 primeiros anos, primeiro e segundo, né? Que a criança vem com a cultura do brincar da educação infantil e de repente ela tem esse choque, né? Porque agora o brincar que acontecia quase todo o tempo, né? Agora ele fica restrito aos 20 minutinhos do recreio, né? Então, essa é uma observação que tem muito debate em torno, porque essa criança ainda é uma criança, né, pequena, né? Muitas nem fizeram 6 anos ainda, e já tem, né, toda essa transformação no que diz respeito à organização das escolas de ensino fundamental. Pensando o brincar como direito trazido pela BNCC, ele deve acontecer cotidianamente, né? De diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando o acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. O terceiro direito garantido pela BNCC é o direito a participar. Se eu penso a criança como um sujeito ativo, como um sujeito de direito, um sujeito que ouve, um sujeito que fala, um sujeito que faz escolhas, ela precisa participar, né? Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola, olha que interessante, né? Então, eu estou partindo do pressuposto, né? Eu estou partindo de uma concepção de uma criança que, embora, né, esteja aí na faixa etária da primeira infância, ela precisa ser ativa, ela precisa fazer escolhas, né? Tomar decisões, assim como, né, participar das atividades propostas pelo professor, a realização das atividades da vida cotidiana, a escolha das brincadeiras. Por que é só o professor que escolhe a brincadeira? De novo, né, a questão do adultocentrismo, né, que nós já falamos no início da aula. Só o professor escolhe a história que ele vai ler, só ele escolhe a brincadeira, ele não ouve as crianças, né? Ele não permite que as crianças falem. Gente, nós estamos fazendo observações, não estamos generalizando. Sabemos que tem professores que têm práticas diferenciadas, né? Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, ainda o adultocentrismo está muito presente na educação infantil, né? Um adulto que pensa pela criança, um adulto que não permite que a criança tome decisões, não permite que a criança faça escolhas, não permite que a criança tenha voz, né? Por isso, o terceiro direito, né, defendido pela BNCC, o participar. O quarto direito, explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza,
na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. E o quinto direito, o direito a expressar. Né? Nós estamos falando de um sujeito que faz escolhas, que tem voz, né? Então, ele se expressa. Expressar como sujeito dialógico, criativo, sensível. Ele expressa suas necessidades, suas emoções, seus sentimentos, suas dúvidas, suas hipóteses, suas descobertas, suas opiniões, questionamentos, né? Por meio das diferentes linguagens. E o último direito é o direito a conhecer-se. Toda criança tem direito a conhecer-se, construir sua identidade pessoal, social e cultural, construindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. É quando eu, né, tenho o direito de perceber a diferença, né, que eu consigo, inclusive, respeitar, né, a diversidade. Vamos lembrar que toda a sala de aula na educação infantil, pelo menos a grande maioria, tem lá seu espelho, né? Todo mundo já viu lá um espelho, né? Qual a função daquele espelho, né? Permitir que essas crianças se conheçam, se percebam, construam sua identidade, né? Percebam o outro, as semelhanças, as diferenças. Essas semelhanças e diferenças não dizem respeito só às características físicas, também passam pelas características físicas, mas elas vão além, né? Elas dizem respeito aos gostos, às escolhas, né? Às identificações, né? Então, eu tenho, eu gosto, né? A minha cor favorita é o rosa, a minha cor favorita é o azul, a minha cor favorita é o verde. O que eu mais gosto de brincar é com a boneca, eu gosto de brincar, né, de imitar o mundo adulto. Eu tenho na minha casa uma mãe cabeleireira, então minha brincadeira favorita, pensando no mundo simbólico, é, né, brincar que eu tenho um salão, que eu sou uma cabeleireira, né, que eu trabalho, né, com essa questão aí, né, do salão de cabeleireiro. Eu gosto muito de brincar de casinha, eu gosto de brincar com o carrinho, né? Então, essas escolhas, esses gostos, essas afinidades. Eu torço para o time X, eu torço para o time Y, né? Então, quando a gente permite, né, que a criança perceba, né, que esse outro tem semelhanças, mas também tem diferenças, né? Faz escolhas diferentes, tem gostos diferentes. Eu, de alguma maneira, estou contribuindo, né, para a formação dessa identidade e, como consequência, o respeito às diferenças. Então, esses são os 6 direitos garantidos pela BNCC, né? Para que esses saberes possam, né, se desenvolver na educação infantil, eu preciso garantir esses 6 direitos. E aí, seguindo, a BNCC na educação infantil é estruturada em 5 campos de experiências. Enquanto os referenciais curriculares nacionais, que eu citei agora há pouco, os RCNs, eles eram divididos em eixos temáticos. Para quem ainda não está na escola, né, o que a gente está, em outras palavras, né, se referindo aqui? Ao que tradicionalmente foi conhecido por conteúdo, né? Então, segundo a escola tradicional, né, eles eram chamados de conteúdos, o que se ensina, né? Os referenciais curriculares nacionais denominavam eixos temáticos. Agora, a BNCC, ela traz os campos de experiências. Então, para que eu, né, pense, elabore, organize, construa as minhas experiências de ensino na educação infantil,
eu vou partir dos 5 campos de experiências. Esses campos, né, eu estou trazendo aqui uma citação da BNCC, os campos de experiências constituem um arranjo curricular. Então, em outras palavras, já estamos falando do currículo para a educação infantil, né? Que acolhe as situações e experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. A definição e a denominação dos campos de experiências também se baseiam no que dispõem as diretrizes curriculares nacionais, né, lá de 2009, em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a serem propiciados às crianças e associados às suas experiências. Quais são esses 5 campos de experiência segundo a BNCC? O primeiro, né, o eu, o outro e o nós. É a partir da interação e do convívio com outras crianças que a criança começa a construir sua identidade e descobrir o outro. Quando ela chega na escola, seu foco é seu próprio mundo, né? Esse eu, né? O egocentrismo da primeira infância. Com o trabalho realizado no ambiente escolar, ela passa a perceber seus colegas, esse outro, né? E logo está interagindo no meio dos outros, né? Se percebendo aí, né, no coletivo, né? Eu sou único, eu sou singular, eu sou subjetivo. Ninguém pensa como eu, né? Ninguém faz as minhas escolhas. Mas ao mesmo tempo que eu sou único, eu também pertenço a um coletivo, né? Eu pertenço ao coletivo de crianças do Jardim 1A, ao coletivo de crianças do condomínio X, ao coletivo de crianças da família Silva, ao coletivo de crianças da escola dominical da Igreja Assembleia de Deus, né? Então, essa criança ela precisa perceber que ela é única, mas que, nesse sentido, ela precisa compreender que essa subjetividade, essa singularidade, ela vem aí para enriquecer quando ela está num coletivo, né, num grupo social. E nós, né, somos seres sociais, nós pertencemos, nós participamos e pertencemos a diferentes grupos sociais, né? Então, como eu sou quando eu estou no coletivo? Eu preciso perceber o outro, respeitar a vez do outro, ouvir o outro que pensa diferente de mim, né? Que muitas vezes tem uma opinião diferente da minha e eu preciso respeitar, eu preciso ouvi-lo, né? Então, o primeiro campo de experiência, o eu, o outro e o nós. O que esse outro tem de diferente de mim? Em que sentido nós somos semelhantes? Em que sentido nós somos diferentes? Né? Por quais razões? Segundo campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. A criança explora o espaço em que vive e os objetos à sua volta, com o corpo por meio dos sentidos, gestos e movimentos. É nesse contexto, a partir das linguagens como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras aparecendo de novo, né? Que a criança estabelece relações, expressa, brinca e produz conhecimentos. Nós percebemos o mundo com o corpo que temos. Estou aqui trazendo uma citação do Merleau-Ponty, né? Que trabalhei bastante no doutorado com a fenomenologia da percepção. Nós percebemos o mundo com o corpo que temos, né? Então, é a partir do nosso corpo que nós interagimos com o mundo. E na educação infantil, muito mais, né? Na educação infantil, quando a gente não consegue pensar numa proposta, numa estratégia didática que não envolva o movimento, que não envolva o corpo, né? Que não envolva essas expressões, né? Que nós, de alguma maneira, muitas vezes até inconscientemente fazemos ao tentar se comunicar, né? A gente sabe que existem diferentes linguagens, né? E que, de alguma maneira, as crianças, desde o momento do nascimento, estão utilizando essas linguagens, né? Então, daí a importância desse segundo campo de experiência: corpo, gestos e movimentos. Terceiro campo de experiência: traços, sons, cores e formas.
A convivência com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas no espaço escolar possibilita a vivência de várias formas de expressão e linguagem. A partir dessas experiências, as crianças desenvolvem seu senso estético e crítico, além da autonomia para criar suas produções artísticas e culturais, né? Então, se a gente pensar na diversidade cultural, né, principalmente quando a gente se refere ao Brasil, né? Tantas manifestações culturais, artísticas, né? Um país aí, né, com dimensões, né, continentais, né? Tantas culturas, né? Como que a gente pensa em abordar toda essa diversidade cultural e artística na educação infantil, né? Inclusive, diz respeito a mais um campo de experiência que, de alguma maneira, contribui para o respeito à diversidade, né? Então, não tem uma música que é melhor que a outra, não existe, né? A gente sabe que tem um debate muito grande entre a educação e a antropologia, né? Então, historicamente, a educação, muitas vezes, né, cometeu o equívoco de tentar delimitar uma cultura, podemos dizer assim, né, uma cultura clássica, né? Então, qual seria o papel da educação? A educação é permitir que as crianças conheçam, né, as diferentes culturas. Muito bem, agora, sem privilegiar, né? Então, esse debate em torno da antropologia e educação diz respeito justamente a essa questão, né? Como que a escola pensa, né, a valorização dos diferentes saberes, a valorização das diferentes manifestações artísticas, culturais, sem privilegiar umas em detrimento a outras, né? Então, trazendo essa discussão para a sala de aula, né? Por mais pequenas que essas crianças sejam, permitindo que elas conheçam as diferentes manifestações artísticas, os diferentes gêneros, né? Principalmente no que diz respeito à música, né? Que ela vai conhecer e respeitar, né? Então, daí a grande importância desse campo de experiência. O quarto campo de experiência, e ele, eu diria que é o mais importante para essa aula específica, é o campo escuta, fala, pensamento e imaginação. O contato com experiências nas quais as crianças possam desenvolver sua escuta e fala são importantes para a sua participação na cultura oral, pertencente a um grupo social. Além da oralidade, é fundamental que a criança inicie seu contato com a cultura escrita. Então, aqui a gente está trazendo um pontapé inicial a esse debate, né? Que eu trouxe lá no título da aula, né? Que é o estudo de texto na educação infantil, né? Além da oralidade, é fundamental que a criança inicie seu contato com a cultura escrita, a partir do que já conhecem e de suas curiosidades. Ao escutar histórias, participar de conversas, ter contato com livros, as crianças irão desenvolver, além de sua oralidade, a compreensão da escrita como uma forma de comunicação. É sobre isso que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas, para fechar o último campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Lembrando, né, nós falamos há pouco, os campos de experiências não podem ser reduzidos a conteúdos, mas para ajudar a pensar, né, é o currículo da educação infantil segundo a BNCC. E conforme os RCNs, esse último campo de experiência, ele estava denominado matemática, né? Então, quando a gente vê aqui espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, né? A criança da educação infantil está inserida em um mundo de descobertas, com espaços e tempos de diferentes dimensões. Logo, é nessa idade que ela começa a despertar sua curiosidade para o mundo físico. Seu corpo, animais, plantas, natureza, conhecimentos matemáticos, assim como para as relações do mundo sociocultural. Então, essa inserção, né, matemática, né,
como a matemática está presente no nosso cotidiano, na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Nós utilizamos a matemática desde o momento né, da hora que acordamos, né? Coloco o relógio para despertar, eu vou olhar o horário para tomar o café da manhã, né? Eu vou medir a quantidade de Toddy para pôr no leite, eu vou tomar meio copo de leite, um copo, eu quero um pão, meio pão, né? Então, as quantidades, as relações. Então, a matemática presente aí no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia, né? É a função desse quinto campo de experiência. E aí, né, como mencionei há pouco, o mais importante para essa temática de hoje é o quarto: escuta, fala, pensamento e imaginação. A BNCC, né, já trazendo a importância, né, da inserção à cultura escrita, mesmo, né, nessa faixa etária aí da primeira infância, 0 a 5 anos. Vivemos num mundo letrado, encontramos diferentes tipos de escrita no nosso cotidiano, sejam os nomes dos estabelecimentos comerciais, as escritas nas publicidades, nos computadores, nos smartphones, né? Então, a nossa discussão, ela vai pensar, a partir de agora, que essa inserção à cultura escrita, ela precisa acontecer o quanto antes, o ideal, né, que inicie lá em casa, né, com a família, né, com a família contando histórias, né, para essa criança o quanto antes. Mas a gente sabe, né, que quando nós pensamos, principalmente a escola pública, nós temos uma grande diversidade, né, cultural, social, e que muitas vezes, muitas crianças, elas acabam tendo o seu primeiro contato, né, com o mundo, né, da leitura, da literatura na escola, né? E então daí a grande importância, né, de se pensar em práticas que proporcionem essa inserção, né, nesse mundo letrado, nessa cultura escrita. As crianças pequenas ainda não leem convencionalmente, né? Nós sabemos disso. Elas, segundo a Emília Ferreira, né, que conforme nós já estudamos, elas constroem hipóteses, né, de escrita, de leitura, e não, pelo fato delas não lerem convencionalmente, não quer dizer que elas não consigam, por exemplo, recontar uma história, né? A partir das imagens, das gravuras, dos códigos, né? As crianças interpretam as informações ao redor, fazendo uso da articulação de todos os elementos presentes no contexto que a leitura está inserida. Ou seja, interpretando os códigos, os símbolos, as informações presentes. Diante desses apontamentos, como pensar na literatura infantil desde a educação infantil? Como esse professor pode mediar esse processo de inserção da criança na cultura escrita por meio da literatura? Aí, né, eu trouxe um trecho aqui que está lá no nosso roteiro, né? A infância é o período em que a criança entra na cultura humana e se apropria dela, né? Aqui é Vygotsky, né? Com base nesses pressupostos, Brito, 2005, entende que o termo cultura escrita pode ser explicado pelo modo de organização social de uma sociedade, né, cuja base é a escrita. Então, entenda-se por cultura escrita o modo de organização social, né, de um povo, de um grupo social, cuja base é a escrita. Esclarece que cultura escrita implica valores, conhecimentos e modos de comportamento. A partir dessa premissa, é possível pensar que é na educação infantil que as crianças devem iniciar esse processo de inserção na cultura escrita. Nessa perspectiva, a escola tem o papel de criar essas necessidades de leitura nas crianças, permitindo que vivenciem situações reais em que possam participar dessas situações ativamente. Então, como pensar estratégias, propostas, situações de aprendizagem que envolvam a leitura o quanto antes, né? Estamos falando aqui da educação infantil,
permitindo que essas crianças percebam que a leitura tem uma função social, que nós não lemos só um texto, né, para depois responder perguntas, encontrar os nomes dos personagens, né, ou encontrar palavras dissílabas, trissílabas, polissílabas, né, ou encontrar determinadas ações assim cobradas, por exemplo, por uma atividade, mas que nós lemos porque nós temos outras funções, né? Quando nós lemos para informar, nós lemos para nos divertir, nós lemos porque nós queremos fazer uma receita de bolo e para isso nós precisamos ler os ingredientes, ler o modo de fazer. Nós lemos porque nós temos diferentes intenções. E, nesse sentido, a leitura tem uma função social. E o grande desafio da escola hoje, a Flávia está aí, depois eu gostaria de ouvi-la, né, como professora de língua portuguesa, a gente já discutiu isso numa outra aula, mas eu acho que, de alguma maneira, os módulos eles vão se complementando, né? A gente volta, né, a todo momento. Eles transcendem, né, uns aos outros, né? Então, o grande desafio da escola hoje é pensar nesse trabalho com a leitura, não reduzindo a essa função, né, que a escola tradicional, fundamentada lá na abordagem positivista, teve durante muito tempo, que é trabalhar a leitura simplesmente como uma função, né, didática, né, uma função que tem como objetivo buscar respostas no texto, buscar palavras, buscar personagens, né? E muitas vezes não permitindo que esses estudantes, que essas crianças, que esses alunos, né? Que esses educandos possam perceber que a mesma leitura que se faz na escola é a leitura que o pai faz, né, no seu cotidiano, né? É a leitura que as pessoas fazem no seu dia a dia. E que ela está presente na nossa vida e que ela tem, sim, uma função social. Tem pesquisas atuais que comprovam, por exemplo, que a evasão escolar muitas vezes se faz porque as pessoas, em algum momento da vida, principalmente lá por volta do ensino médio, né, ou os anos finais do ensino fundamental, ela percebe, esse adolescente, né, que a gente está falando de adolescentes, percebe que não consegue interpretar o que lê, né? Então, lê, mas não interpreta, é o famoso analfabeto funcional, né? Ele decodifica, né, a palavra, a frase, mas ele não interpreta, né? Então, essa é uma das principais causas da evasão escolar. Essa autopercepção de que eu não consigo fazer uso social da escrita, né, e da leitura, eu não consigo interpretar, né? Então, esse sentimento de fracasso leva, né? A gente sabe que não é o único fator que leva à evasão, mas é um dos principais fatores, né, que causa e ocasiona a evasão escolar. Então, daí o grande desafio da escola, né? E aqui, em especial, estamos falando da educação infantil. É aqui que tudo começa. A leitura como prática social é sempre um meio, nunca um fim. Então, eu tenho que ler por prazer, não ler porque eu tenho que encontrar o nome do personagem, ou porque eu tenho que encontrar a palavra por paroxítona, de sílaba e assim por diante, né? Ler é resposta a um objetivo, a uma necessidade pessoal. Nos ambientes para além da escola, não se lê só para aprender a ler. Não se lê de uma única forma. Não se decodifica palavra por palavra. Não se responde a perguntas de verificação do entendimento preenchendo fichas exaustivas. As práticas de letramento permitem que a criança compreenda o uso da leitura em várias esferas da sociedade, assim como o porquê é necessário aprender a ler. Ou seja, qual é a real função, né, da leitura na nossa vida.
Aí eu estou trazendo a Magda Soares. É função e obrigação da escola dar amplo e irrestrito acesso ao mundo da leitura. Isso inclui a leitura informativa, mas também a leitura literária, a leitura para fins pragmáticos, a leitura de fruição, a leitura que situações da vida real exigem. Contudo, também a leitura que nos permita escapar por alguns momentos da vida real. Eu diria que essa é a leitura mais prazerosa, né? Quando a gente viaja, né? No mundo do livro que estamos lendo, né? Eu acho que essa é a leitura mais prazerosa de todas. Quando ouve uma história, a criança imagina situações, ações e falas, baseando-se em suas experiências e vivências. Então, ela traz as suas vivências, né? É por isso que quando eu estou contando uma história para uma turminha lá de 20 crianças, o sentido desse texto, o sentido dessa história, o sentido do contexto trazido por essa história, ele é diferente para cada criança, porque ela traz o seu conhecimento de mundo, ela traz suas experiências, ela traz suas vivências, ela vai a todo momento, né, associando. Olha, a professora está lendo a história sobre o gato, eu tenho um gato, o meu gato é dessa cor, né? O meu gato também gosta disso que tem na história, né? O meu gato também faz assim. Ah, não, meu gato é diferente. Então, ela vai trazendo as suas experiências. É por isso que o sentido dessa história, ele é diferente para cada criança, porque elas trazem vivências diferentes, experiências diferentes, né? Contextos de mundo diferentes. A Jolibert 2006 acrescenta que as crianças são, desde pequenas, capazes de estabelecer relações com o escrito de forma a questioná-lo, fazendo previsões, fazendo escolhas, validando antecipações. As crianças fazem muito isso, né? Ah, eu acho que a história vai terminar assim. Até já sei, na Chapeuzinho Vermelho clássico, o caçador matou o lobo, né? E resgatou a vovó e a Chapeuzinho. Então, essa aqui, a professora está contando a história da Chapeuzinho Amarela. Ah, deve ter alguma semelhança, né? Vai acontecer algo parecido. Não pode ser totalmente diferente, né? Então, ela vai validando antecipações. Ou não, né? Elaborando questões e buscando respostas. Desse modo, a educação literária, o prazer pela leitura e pela literatura nascem das experiências da criança, da sua inserção na cultura letrada e no contato com os leitores mais experientes do seu meio social. Fazendo acato novamente, né, destaca que nos primeiros contatos da criança com textos ilustrados, a criança ainda não diferencia a função do texto e da figura, né? Isso aqui tem uma relação direta com as hipóteses de escrita da psicogênese, né? Quando a criança ainda não sabe claramente, objetivamente, o que é figura, o que é texto, o que é número, né? Ela sabe que todos esses códigos, todas essas linguagens servem para se comunicar, né? Mas ela não tem isso muito claro ainda. Elas acham que essa última também é lida, então a figura também é lida, né? Nesse sentido, as instituições de educação infantil podem contribuir de forma significativa a partir da promoção de práticas que promovam a inserção da leitura na vida da criança, como um processo contínuo. Para isso, é de fundamental importância que ocorra o incentivo e encorajamento à leitura infantil. Professora, mas eles não são alfabetizados, né? Não estamos nos referindo a essa leitura da decodificação, né? Dos caracteres do sistema de escrita, mas a gente está falando dessa leitura que ela antecipa mesmo. Eu tenho uma aqui, né, de 5 anos, que há muito tempo, há no mínimo uns 3 anos, ela reconta histórias para mim. Hoje já está, né, começando a ler suas primeiras palavras. Mas muito anterior a esse momento, reconta histórias. Por quê? Porque ouve, né, e de alguma maneira, além de imitar o adulto, né, reconta, dando ênfase principalmente às gravuras, às imagens, né?
Então, a leitura infantil, ela antecede a alfabetização. Ela não deve iniciar somente quando a criança está lendo convencionalmente, mas ela inicia muito antes, né? Permitindo que a criança tenha contato com as mais variadas obras... Aqui é contato, gente, ficou um D aí. Com as mais variadas obras literárias, contribuindo não só para a construção social do conhecimento, mas, sobretudo, para a formação da sua identidade. O contato com o texto na educação infantil inicia-se a partir da leitura realizada em conjunto, onde a criança acompanha o leitor, seja por meio do tato, né? Aquela criança pequenininha, né? Que vai lá passando o dedinho naqueles livros, né? Cujas gravuras, né? Tem lá um relevo, uma textura, né? Os livros emborrachados, os livros com relevo, com ilustrações, ou simplesmente pelo ouvir da história. Contar e ler histórias em voz alta e falar sobre livros de gravuras é importantíssimo para o desenvolvimento do vocabulário e, mais importante ainda, para a motivação da leitura. E aí, gente, não basta ficar, né? Eu acho que a gente traz o referencial teórico, em especial nessa aula eu estou trazendo, né, o currículo mínimo para a educação infantil a partir de 2019 a nível de Brasil, que é a BNCC, mas eu acho que é importante também pensar em situações práticas, né? Então, nesse final, que eu gostaria de ouvir vocês um pouco também, eu estou trazendo o que eu coloquei lá no módulo 4, lá no finalzinho, que são intervenções práticas para o desenvolvimento da cultura letrada na educação infantil, né? Então, pensar situações reais, né? Pensar em algumas propostas, em algumas estratégias, né? Em algumas situações que eu possa, de fato, pôr em prática tudo que a gente está falando aqui, né? Então, vamos lá. Eu trouxe algumas ideias, né? Pensando que essa criança não lê convencionalmente, né? Então, a gente está falando desse contato com a leitura antes da alfabetização, né? E que, de alguma maneira, vai ser um ponto de partida para a alfabetização, né? Se a gente pensar a alfabetização a partir da perspectiva do letramento, né? Que é justamente o tema que nós vamos abordar no último módulo, né? Se eu penso a alfabetização na perspectiva do letramento, é a partir de todo esse contato, de todas essas experiências que eu já vou, né, permitir, provocar, né, esse processo de alfabetização. Então, algumas estratégias práticas. Receita mágica. Juntamente com as crianças, o educador escolhe uma receita culinária. A atividade consiste em reconstruir a receita em forma de diferentes gêneros textuais, como, por exemplo, um poema, uma declaração de amor, uma carta, um recado. Professora, mas eles não são alfabetizados. Mas a questão aqui, a ênfase dessa proposta é permitir que essas crianças, o quanto antes, conheçam, né, sejam inseridas no conhecimento dos diferentes gêneros textuais, porque quando esse professor... eu coloquei uma observação abaixo. Esse professor, nessa atividade, ele terá a função de escriba. É ele que escreve. Nós estamos falando de textos construídos coletivamente, onde estamos partindo do pressuposto que essas crianças ainda não são alfabetizadas convencionalmente, mas que, de alguma maneira, elas estarão inseridas, né, nessa proposta, elas estarão participando oralmente. Então, eu tenho uma receita culinária. E agora nós vamos reescrever essa receita pensando aí, né, nas ideias centrais de outros gêneros. Então, como ficaria essa receita no formato de um poema? O poema eu vou rimar, né? A organização das frases é diferente, eu trabalho com rimas, eu trabalho com estrofes, né?
E como ficaria essa receita no formato de uma declaração de amor? E no formato de uma carta? Eu quero que alguém, né, o meu interlocutor, leia essa receita como se ela fosse uma carta. E no formato de um recado? Então, todas essas construções coletivas vão se dar com esse professor sendo o escriba, né? Aquele que escreve, né, para as crianças. Uma segunda ideia, chuva de ideias. O professor escolhe um tema e pede para que as crianças falem palavras que se relacionam com o tema. Ou podemos chamar, né, de campo semântico, né? Então, palavras que se relacionam. Percebam que aqui a gente está falando, né, de participações orais, né? Então, como que eu vou pensar aqui em situações que eu vou envolver essas crianças e permitir que elas cada vez mais, né, comecem a perceber que as diferentes situações de escrita, de leitura, podem estar organizadas por temas, por campos semânticos, né, por temáticas. Então, vamos pensar, por exemplo, nessa ideia dessa atividade, nessa proposta, denominada Chuva de Ideias. Podemos trabalhar, por exemplo, o campo semântico das frutas, dos animais, das cores, dos times de futebol que as crianças da sala torcem, né? O brinquedo favorito. Nós podemos pensar no campo semântico o que eu quero que tenha no meu próximo aniversário, né? E a partir daí as crianças vão pensando em palavras a partir desses campos semânticos. Outra ideia, outra proposta, a propaganda. O professor deve pedir para cada criança escolher um objeto para vender. Eu acho que o mais interessante nessa proposta é pensar no objeto físico que tem na sala mesmo. Então, as salas de educação infantil, elas têm brinquedos, né? Elas têm livros, elas têm seus cantinhos pedagógicos, né? Então, vamos pensar no objeto físico que tem lá na própria sala. E, a partir daí, vamos trabalhar o gênero da propaganda. O professor pede para cada criança escolher um objeto para vender e o objeto tem que ter uma qualidade e um defeito, né? Então, por que você compraria esse objeto? Porque esse objeto que eu escolhi é o telefone, né? A gente sabe que os cantinhos pedagógicos da sala de educação infantil, muitas vezes, permitem que as crianças tenham contato, por exemplo, com objetos do cotidiano, do mundo adulto, né? Até para trabalhar o mundo simbólico, né? Então, é muito comum os professores trabalharem com objetos recicláveis, né? Então, o professor pediu que os pais trouxessem objetos de sua casa. E entre os objetos trazidos por esses pais, tem lá um aparelho de telefone. Então, é esse aparelho que a criança escolheu para essa proposta aqui. Então, escolheu um aparelho de telefone. Qual seria a qualidade, né? Esse aparelho permite que nós falamos com outras pessoas. Olha que interessante. E o defeito que ele tem, né? Então, cada criança vai escolher um objeto e vai, né, pensar numa qualidade e num defeito. Essa seria essa proposta, né, para fazer a inserção ao gênero da propaganda. Essa aqui, gente, é muito comum, ela acontece no cotidiano. Vocês estão me ouvindo? Aqui fechou sem querer, não sei o que aconteceu. Estamos ouvindo. Obrigada. Deixa eu só voltar o slide. Ele fechou sozinho.
Marta, aqui está parado na chuva de ideias, propaganda, roda de leitura, contando e recontando a história. A apresentação. Obrigada, é esse mesmo. É que ele fechou para mim e eu achei que tinha fechado para vocês também. Mas é ele mesmo. Está aparecendo agora? Tá, continua aparecendo. Obrigada. Então, nós estamos aí nessa terceira proposta, que é a roda da leitura. Gente, essa acontece no cotidiano, né? Todos os dias é necessário, né, que esse professor que atua, né, com a educação infantil pense, né? Eu acho que o ideal é que ele pense coletivamente, ouça as crianças, permita que essas crianças escolham essas histórias a serem contadas, né? Que ele não escolha sozinho, mas que ele ouça as crianças, né? O professor pode organizar a sala em formato de círculo, onde com todas as crianças sentadas, né? Para a realização da leitura do dia, né? Eu acho que, independente, né? A gente sabe que alguns professores vão fazer isso no início da aula, outros ao término, né? No meio do dia. Acho que isso é indiferente, mas precisa ser cotidiano, né? Precisa ser fazer parte das sequências didáticas diárias, né? A escolha de uma história, o ideal é que essa escolha seja feita de maneira democrática, né? Ouvindo as próprias crianças, né? Por isso, essas crianças precisam ter contato com com esses livros. Né? Não é o professor que... Agora eu estou ouvindo a minha própria voz aqui. Não é o professor que traz, né, esse livro pronto de casa, né? Mas que ele permita que essas crianças manuseiem esses livros, manipulem, né? Escolham. E a partir daí, essa roda de leitura precisa acontecer diariamente, cotidianamente. Gente, aqui dá para pensar várias estratégias. Pedir que as crianças recontem, que elas falem dos personagens, né? Que elas tragam suas interpretações acerca do que ouviram. Eu acho que a roda de leitura ela pode trazer diferentes estratégias, né? Nessa mesma proposta. Essa que vem abaixo, de alguma maneira, ela complementa a anterior, né? Contando e recontando a história. Momento em que cada criança terá a oportunidade de recontar uma história. Uma lenda. Né? Então, agora é o momento dessas crianças terem voz. Vamos recontar? Nós ouvimos a história X, né? E agora, que tal vocês contarem para a professora? Contarem da forma de vocês, do jeito que vocês sabem, né? Obviamente, como já falamos, essas crianças não alfabetizadas ainda convencionalmente vão como suporte às gravuras, aquilo que ficou, né? As ideias centrais, né, que ficaram para ela, e, em especial, vão se amparar nas gravuras, nas imagens, nos códigos. Uma proposta é a caixinha da história visual. O professor selecionará alguns textos com figuras de situações diversas do cotidiano, colocando-os em uma caixa. No momento reservado, cada criança retirará da caixa uma figura e deverá criar um diálogo sobre aquele contexto. Então, escolho figuras variadas, né? Elaboro essa caixa, é uma experiência que eu já fiz muito, né? Dá muito certo. E no momento reservado, essas crianças vão retirar da caixinha uma figura e contar e criar um diálogo a partir daquele contexto. Eu, especialmente, tenho até alguns vídeos, né, com essa proposta, pensando no público-alvo que trabalhei, né, a maior parte da minha vida, que são estudantes público-alvo da educação especial, né? Em especial ciência intelectual.
Essa proposta dá muito certo, porque inicialmente, você vai permitir que essa criança fale, né? Estimular, né, a criança a falar e ampliar o vocabulário. Muitas vezes eles têm um vocabulário muito restrito, eles vão trazendo ideias, aí você vai complementando. É uma experiência bastante interessante. Também para ser feita com crianças com autismo, que muitas vezes também têm, né, uma dificuldade, né, para desenvolver a linguagem visual. Mais proposta, diversificando a leitura. Pedir que as crianças criem histórias utilizando varal, toche, teatro, dobraduras e outros. É possível contar histórias sem a ajuda de um livro, né? Pensando, por exemplo, em construir a história com personagens, personagens como dedós, fantoches, dobraduras, né? Aqueles baralhos onde eu coloco o personagem, eu vou recriando, as próprias crianças podem ir recriando essa história. Eu posso estar e pedir que elas depois vão dando outras versões para aquela história inicial que eu contei. Então, eu tenho uma história utilizando-se de 2 fantoches. Agora, não sei, será que dá para a gente pensar essa história aí, né, com outro final? Vamos dar outros nomes para os personagens? O meu personagem, ele estava no jardim, buscando pegadas, né, para encontrar a casa de doces. E o fantoche de vocês, e o personagem de vocês, ele está onde? Ele tem que estar num outro local. O meu está no jardim, o de vocês precisa estar num outro local. Qual será esse local? O que será que eles estão fazendo? Né? Então, eu vou dando pistas para que essas crianças reconstruam essas histórias, né? Esses mesmos fantoches, né? Criando diálogo, outras situações, outros contextos. Última, né, ideia é a manuseio e leitura de livros. Gente, classe, salas de aula de educação infantil precisam ter livros, né? O livro não pode ficar só na biblioteca, onde a criança passa lá uma vez por semana. O livro precisa estar presente no cotidiano. Então, permitir que as crianças manuseiem, né? É aquilo que a gente já comentou quando nós falamos da roda de leitura. Não é só o professor que escolhe, que traz pronta a história, mas as crianças precisam manusear, precisam ter contato, precisam explorar. Então, na classe, na biblioteca, quando possível, empréstimo de materiais para leitura em casa. Hoje, eu percebo essa prática, né, nas escolas, é muito interessante, é muito significativa, né, permitir que essas crianças levem livros para casa. E que, de alguma maneira, elas possam ter contato com esse livro em casa, que o adulto possa ler para ela em casa. De alguma maneira, é um estímulo. Por mais nós possamos perceber, por exemplo, que o meu aluno tem muito contato em casa, mas é meu papel, né, de alguma maneira, estimular essa cultura leitora em casa também. Então, fica o final de semana, traz o livro de novo na segunda-feira. Eu tenho observado, né, assim, escolas que visito, as experiências que tenho, cada vez mais essa prática presente nas escolas de educação infantil, que é muito. Aí tem outras ideias, aqui, né, algumas ideias, né, situações que as crianças estão explorando esses livros. E aqui tem mais algumas outras sugestões, né. Tem sempre o professor como escriba, a partir do pressuposto que essas crianças não leem ainda convencionalmente. Leitura de reconto de histórias na roda, leitura dos combinados da classe, leitura de recados na lousa.
para que essas crianças possam ir percebendo que a leitura tem uma função social. Né? Leitura de cartas, convites, avisos, bilhetes escritos, leitura de lendas ou poemas, os textos já foram memorizados. Então, elas não têm convencionalmente, mas acompanham, porque conhecem, né? Já memorizaram aquela parlenda. Leitura de desafios de adivinhas, tirinhas de jornal. São algumas outras ideias para a gente pensar nas questões envolvendo essa inserção da criança, né? Nessa primeira infância, à cultura letrada, ao mundo dos textos, a inserção a essa cultura do letramento, né? Porque se a gente pensa a alfabetização na perspectiva do letramento, ela não vai acontecer de maneira isolada a partir daquela alfabetização, né, base na decodificação, pelo contrário. Né? Ela acontece a partir do momento que a criança tem consciência, tem a compreensão de que a leitura está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, e que ela tem uma função. Estão as referências. E eu gostaria de ouvir vocês um pouco. O que vocês acharam das ideias? Quem já atua com educação infantil, se tem alguma outra experiência interessante para dividir conosco? Professora, ô Flávio, eu já passo a palavra para você, que a professora tinha até já te escolhido, né, para você falar aí também bastante disso, mas é que lá atrás, um pouco atrás, estava falando sobre essa questão da leitura, das rodas, né? E aí eu pensei também de uma outra questão que ela é fundamental, já tem um tempo, e para todos os níveis de educação, que é o suporte da arte, né? A gente utilizar, por exemplo, com música, a construção de música, fazer as crianças cantarem, fazer esquetes teatrais, porque não deixa de ser leitura e também não deixa de ser um texto. Então, pensar também, né, com essa característica de gênero textual que facilita muito e dá um suporte muito bacana também para para trabalhar com essa questão dessas leituras, né? Era isso que eu queria falar lá atrás. Com certeza. Eu acho que elas se complementam, né, Leandro? Eu acho que é o Leandro que estava falando, né? Acertei, né? Já conheço sua voz, né? Flávio, está com a mão levantada, fica à vontade. Professora, bom dia aos colegas. Eu achei muito interessante, porque eu nunca trabalhei com educação infantil. Eu trabalho com ensino fundamental 2 e ensino médio, já fazem 8 anos, e eu já trabalho essas atividades aí de intervenções, só que somente com alunos alfabetizados. E eu achei achei super interessante a forma de trabalhar com eles, mesmo eles não estando alfabetizados. Principalmente esse chuva de ideias, eu faço muito na minha aula de português. Que legal, Flávia. E aí você percebe que, na verdade, o que acontece aqui é uma modificação, porque esse público-alvo que estamos falando hoje não, né, ainda não está alfabetizado, né? Mas a proposta pode Exatamente. Exatamente, e amplia para nós também, para trabalharmos com esses alunos da educação especial, que eles adoram imagem. Realmente, os alunos de deficiência intelectual, autista, eu sempre trabalho bastante com imagens e eles amam, porque eles se identificam, né, com esse gênero, igual o Leandro disse aí, a questão da arte, da música, do desenho, das cores. Então, eles gostam bastante. Eu achei muito interessante, queria que essa disciplina ficasse até o final. A minha maior experiência ao longo, né, da minha carreira docente é com estudantes público-alvo da educação especial. Hoje eu comentei um pouco com vocês que eu comecei minha carreira
lá na educação infantil, como a maioria dos pedagogos começa, né? Mas depois que eu terminei a especialização, eu não atuei mais com alunos ditos sem deficiência, né? E fiquei, pelo menos de 2007 até hoje, somente com a educação especial, né? E assim, o que a gente pensa para a educação infantil, a gente faz muito sentido para o estudante, por mais que tenha uma idade, né, mais avançada, mas que é público-alvo da educação especial, que ainda não está alfabetizado, né? Pelo menos a grande maioria. Em especial aqueles que têm deficiência intelectual, né? Professora, mas eu vejo que de toda forma, como metodologia, ele é muito instigante, seja para qual idade for. Eu tenho certeza que se você trouxer essa metodologia, por exemplo, numa aula nossa, com o assunto, o rigor, com o tema, com um conteúdo apropriado para a nossa discussão, ele funciona. Porque o problema não é o método em si, porque assim, quem não gosta de brincar? Se você for fazer uma atividade, por exemplo, com um grupo de terceira idade, e você propor jogo, propor brincadeira, propor qualquer coisa, eles vão amar. Então, assim, é também, de certa forma, um certo erro a gente achar que depois do mundo adulto, ou Restringir, né? supostamente adulto, Não que as brinca mais. pessoas deixem de gostar de brincar. Mesmo os adolescentes, né, que é aquele momento, os ali 12, 13 anos, às vezes 14, que ele já quer ser tão adulto, mas dá uma brecha para brincadeira. O negócio pega fogo, porque ele volta para a criança sem problema algum, rapidinho. Aí, para algumas questões, ele vai achar que não pode brincar mais, porque ele já é adulto o suficiente para isso. Mas depende também do rigor ou do tema, do que vai estar sendo proposto. Mas brincar é fundamental em qualquer idade, gente. É que a gente adulto que começa a ser muito chato com nós mesmos. Nós vivemos numa É cultura verdade. que tenta separar, né, Leandro? Mas eu concordo plenamente. Faz parte, né? E não é somente na educação física. Precisa ser pensada de maneira interdisciplinar. Mas, historicamente, o brincar na escola fica restrito à educação física. Por que que os alunos gostam tanto da educação física, né? Por que será, né? Porque, professor, os recreios ficaram chatos. A criança não pode Exatamente. correr, a criança não pode brincar. Ah, eu sou agente escolar, a gente não deixa correr porque cai, machuca. É orientação que vem de cima, a gente é obrigado a seguir. E ainda a gente escuta a fala assim dos professores: nossa, essas crianças que chegaram da pré-escola, da prefeitura, só correm porque estavam acostumadas só a brincar. Que E dó, a né? escola em si, o Fundamental 1, o Fundamental, a escola se tornou chata, porque a criança não pode quase nada. Quase nada. Agora, em época de pandemia, então, é Piorou. de dar dó, ficaram engessados. Tem que manter distância, a criança não consegue manter distância. Ela quer brincar, ela quer tocar o amigo e não pode. Então, assim, a escola está cada vez mais desinteressante. Eu olho os rostinhos Eu deles concordo. e dá dó, gente. Um rostinho triste, sabe? Nada pode. Não pode Nada pode. mais jogar. A gente tinha muitos jogos, tinha o recreio monitorado, porque a gente punha nas mesinhas os tabuleiros, a gente incentivava o jogo que por conta do correr, não poder correr, tem as amarelinhas, mas também não pode brincar de amarelinha. A gente tem vários brinquedos pintados no chão, mas nada pode mais, porque tudo envolve trocar a mão, pegar na mão, então não pode. No A escola recreio a gente ficou chata. distribuía. No recreio a gente dava banco imobiliário, o xadrez, dama, brinquedo, porque elas são novinhas, 6 anos, fundamental, do segundo ano. A gente tem muito brinquedo, boneca, casinha, nada pode mais nada. Então tá tudo guardado, só pode ficar sentado. Só. Vivian, quem estava falando agora é a Adriana. Sim. Vivian, você gostaria de falar? Eu vi a mãozinha da Vivian levantada. Vivian?
Flávio, pode falar, então. Eu acho que a vida... Eu concordo com a Adriana, igual o Leandro falou. E aí o professor que faz essas aulas diferentes, igual, por exemplo, na língua espanhola, eu sempre trabalhei muito essas atividades aqui, ó. Caixinha de história, mesmo com o ensino médio. Aí a gente é considerado maluco, né? Porque a gente muda totalmente o padrão da sala de aula chata, igual a Adri falou. Porque nós mudamos essas dinâmicas, essas metodologias, e os alunos adoram, igual o Leandro falou. Qualquer aluno que você fizer, eles amam muito fazer essas histórias aí, recontos, chuva de ideias, eles gostam bastante, eles entram realmente na brincadeira. E é muito, muito, muito importante trazer também essas coisas, né? Não ficar só engessado, igual a Adriana falou. A escola agora está ficando muito chato, porque nada pode. E aí, Flavinha, tem aquele professor mais velho lá de 30 anos de magistério que fica olhando, não tem coragem de pedir ajuda para fazer igual ou tentar, e vai lá dedurar tudo para a coordenadora. Verdade, tem esse também. Professor na escola, tá brincando na sala de aula. Não, professora, eu vou falar. O Fundamental 1, PEB 1, é complicado. Professor PEB 1, olha, complicado trabalhar com eles, não é fácil. Eles não conseguem acatar uma ideia e ainda tem prazer em destruir a ideia do outro. Isso é verdade. No PEB 2 eu sinto mais um pouco de união, por exemplo. Sexta-feira a gente fez um projeto na escola que uma aluna minha falou assim, professora, eu vou fazer chocolate quente para os amiguinhos todos da escola, do 6º ano. E ela fez, foi uma gracinha, sabe? Ela tem bastante dificuldade, tem a deficiência dela, intelectual, mas é uma graça de menina e acolheu todos os coleguinhas. A gente fez um projeto de cinema também, do filme. E foi muito, muito importante, porque nem sempre para a criança é interessante essas questões aí engessadas. E cabe a nós, professores, modificar essas formas aí, porque a escola está ficando muito chato mesmo.